Beleza? Aí eu de volta aqui. Bem-vindos a mais um episódio da semana sobre banco de capacitores, uma série exclusiva da Engerhal, ministrada diretamente do nosso querido Rio Grande do Norte pelo embaixador de comandos elétricos da Engerhal, o professor Fábio Miranda. Seguinte, no primeiro episódio nós vimos os principais componentes de um banco de capacitor e no vídeo anterior o embaixador ele nos ensinou a dimensionar todos os dispositivos aí para ajudar na correção do fator de potência. Vocês viram isso, né? Se você não viu, a gente deixa a playlist no final, tá? Hoje então ele vai voltar e vai nos mostrar alguns erros simples e outros até que não, tá? Mas são erros que muitos técnicos cometem na hora de montar um banco de capacitor. Pois é. Já vai conferindo então se você tá inscrito aqui no canal, ativa também o sininho das notificações e deixa aquele like se essa série estiver fazendo sentido e estiver te ensinando alguma coisa. Galera, as imagens que vocês irão ver agora, elas são impressionantes. O embaixador ele visitou um local onde tinha um banco de capacitores automático em estado precário. E veja só a quantidade de erros que ele apontou na montagem desse banco, tá? Então fica ligado aí para você aprender tudo direitinho e nunca mais cometer os mesmos erros aí, porque a gente tem que fazer isso, a gente tem que aproveitar para aprender com o erro dos outros e até com os nossos também, né? Vai lá, embaixador, deixa contigo. Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos te mostrar alguns erros que muitos técnicos cometem na hora da montagem de um banco de capacitor. Bom pessoal, para iniciar a nossa lista de erros aqui sobre montagem de banco de capacitor, uma das principais é a questão da seleção dos disjuntores. Vou estar mostrando para vocês agora aqui. Um dos erros, pessoal, é você dimensionar disjuntores do tipo DIN para esse tipo de aplicação, no caso, banco de capacitores. Por quê? Porque o disjuntor do tipo DIN, a capacidade de interrupção dele é pequena e os capacitores, na hora que eles são manobrados, eles possuem uma corrente que a gente chama corrente de pico muito alta e pode ocasionar danos aí no próprio disjuntor ou ele não sendo capaz de interromper essa corrente, né, levando a danificar esse disjuntor. Uma das coisas também que muitos profissionais erram é, né, na seleção dos terminais. Ó. Vocês podem observar que a maioria dos terminais estão escurecidos, né? Isso é sinal que está havendo um sobreaquecimento aí nesses pontos e com isso aumenta também aí a corrente no circuito desse capacitor. Então já temos duas falhas, a seleção do disjuntor do tipo DIN, que o ideal é o disjuntor caixa moldada, que nós vimos no vídeo passado, e agora a seleção aí do tipo de terminais, que o aconselhável aí para esse tipo de aplicação é você usar o terminal tubular, né? Tem uma melhor conexão, beleza? Uma das coisas também que a gente encontra aqui como falha da montagem também é a seleção dos contatores. Não é ideal que você utilize contatores comuns, e sim contatores que são apropriados para a manobra de capacitores. Esses contatores eles possuem resistência de amortecimento, alguns chamam de resistência de amortecimento ou resistor de pré-carga, né? Que esses carinhas aqui, como eu expliquei no vídeo passado, eles são responsáveis por limitar a corrente de pico dos capacitores, impedindo que essa corrente de pico danifique alguns equipamentos na instalação onde está instalado os capacitores. Outra coisa muito importante, pessoal, é a questão da ventilação. Se a gente observar, não há grelhas na porta desse painel, como vocês podem ver, não há nenhum tipo de exaustão para fazer a troca de calor desse banco de capacitor e com isso eu tenho um aumento muito excessivo na temperatura na parte interna desse banco. Então o ideal é você instalar várias grelhas e de preferência na parte superior colocar um exaustor para fazer essa sucção da temperatura interna desse banco de capacitores. A exemplo disso, você pode ver um sobreaquecimento aqui na parte traseira do controlador, ou por má conexão, ou a própria temperatura interna do banco capacitor está ocasionando aqui uma deformação na parte superior desse controlador. Ainda falando sobre terminais e a fiação adequada aí, que o ideal é que você use também uma fiação aí, no mínimo aí, com isolação para 1 kV, para fazer os circuitos aí dos bancos de capacitores, né? No caso, o circuito dos capacitores. Outro detalhe, olha só como se encontra aqui essa fiação. Como vocês podem ver aqui, uma má conexão, houve uma sobretemperatura e com isso o cabo derreteu. Então pessoal, basicamente são essas dicas que a gente deixa. Fazer o dimensionamento correto, usar o disjuntor correto, pode ser o disjuntor caixa moldada ou
o fusível do tipo retardado, né? O tipo NH sendo retardado, como nós vimos no vídeo anterior. E os contadores possuírem resistência de amortecimento, como vimos também no vídeo anterior. E usar um terminal mais adequado, também a cabeação e essa parte de troca de calor, mesmo sabendo que os capacitores estão instalados fora do banco, né? Mas mesmo assim, a parte interna do banco de capacitor, ele emite muito calor, existe uma dissipação de calor muito grande, ele precisa ser tirado de dentro da parte interna do banco de capacitor, porque com o aumento excessivo da temperatura eu comprometo os componentes, como a gente viu, a deformação no próprio controlador já está se deformando, como também as más conexões, como a gente pode ver, tudo isso ocasionado por sobretemperatura na parte interna do quadro. Mesmo, como eu falei, mesmo sabendo que os capacitores estão instalados em uma prateleira aqui na parte externa do quadro. Então são essas algumas dicas. Se você tem mais alguma dica para como montar um banco de capacitor, ou tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai estar te respondendo. Galera, fala sério, vocês já tinham visto algum banco de capacitores nessa situação? Comenta aí pra mim. Sim, André, eu já vi alguns nessa situação, ou até pior. Ou não, André, eu nunca tinha visto um negócio tão precário assim. Pois é. Então, nosso embaixador, Fábio, ele estará em campo, né, e trará muitas novidades aqui pro nosso canal. Então aperta os cintos aí, que tem muita coisa boa por vir na área industrial aqui no canal da Engerhall, tá bom? E falando em novidades, eu quero te convidar para participar do grupo mais VIP que todos os grupos VIPs. Pois é, criamos um grupo de WhatsApp, onde todos os participantes desse grupo terão uma condição especial para se tornar um eletricista industrial e poder ser aluno do nosso embaixador com um certificado emitido pela Engerhall. Porém, se você já é matriculado também no curso de comandos elétricos, não tem interesse em ser aluno aí do embaixador, não precisa nem entrar no grupo não, porque lá a gente vai falar só de condições especiais, tá? Já se você deseja tornar realmente um especialista em comandos elétricos e conhecer as melhores técnicas, não só para montagem de painel, tirar defeito dos painéis, faz o seguinte, vai na descrição e também nos comentários fixados e procura aí o link Grupo Zap Comandos. Vai ter muita coisa boa, tá? E vai ter vários bônus para a turma que entrar lá nesse grupo, beleza? E amanhã o nosso embaixador ele volta e na aula de amanhã ele vai mostrar, né, todos os detalhes do diagrama completinho de um banco de capacitores automático. Inclusive, ele vai disponibilizar o diagrama lá dentro do grupo VIP também, beleza? Depois que sair da aula, sai o diagrama lá. E logo aqui embaixo vai aparecer um quadradinho. Então você clica nele e você será direcionado aí ao nosso site oficial. Nele você vai conhecer todas as nossas certificações profissionais. E ao lado tem mais vídeos e a playlist completa da semana sobre banco de capacitores. Grande abraço, meus queridos. Até amanhã com mais um vídeo da semana sobre banco de capacitores aqui da Engerhall.